Boa noite a todos. Hoje vamos falar a segunda parte do capítulo 27, Pedi e obtereis, itens 16 a 23. Pedi e obtereis. Esse capítulo, pelo próprio nome, vai nos falar sobre a prece. A prece é tão importante que Kardec, nos seus dois últimos capítulos, 27 e o próximo, vai falar sobre a prece, a importância da prece. E esse capítulo, esses itens, começa pela preces inteligíveis. E a passagem que ilustra esse item é tirado da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que diz mais ou menos o seguinte: se eu não entender o que as palavras significam, serei um estranho para quem me ouve. E a pessoa que fala será um estranho para mim. Se eu orar em uma língua que não conheço, meu espírito ora, mas a minha mente não se beneficia. E se você louva em uma língua que os outros não entendem, como eles podem concordar com a sua oração? Embora você possa estar agradecendo bem, a outra pessoa não é edificada. A mensagem de Paulo, ele nos convida a crescermos juntos, a edificarmos juntos. É uma passagem que nos fala sobre um compromisso que temos conosco e temos com o próximo. E também fala que não é possível direcionar a mente àquilo que não se compreende, porque a mente não entende o que o coração não sente. E há uma relação direta entre as preces inteligíveis, que é o tema desse item, e as preces inteligentes. As preces inteligíveis são aquelas que podemos compreender, ou seja, as palavras fazem sentido, elas são, as pronúncias, são bem compreendidas, elas são claras, acessíveis e revelam ideias. E as preces inteligentes? As preces inteligentes são aquelas que expressam uma sabedoria, um discernimento, uma intenção elevada. É uma prece que nasce do entendimento profundo da vida. É uma sabedoria de vida, na conexão com o divino. Na boa prece, nós sabemos o que estamos dizendo e também sabemos por que estamos dizendo. E a prece eficaz é aquela que parte do coração, da razão, e não aquelas que são só faladas pelos lábios. E o Paulo também, nessa carta aos Coríntios, fala uma frase que é muito conhecida, que diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei um sino que ressoa ou como um prato que retine. A linguagem do amor é uma linguagem desconhecida? É uma linguagem que parece desconhecida quando tentamos traduzi-las, traduzir apenas em palavras. Quando o coração está aberto, nós começamos a entender melhor o que vem a ser o amor. O amor, ele nos escapa, as definições. Nós não conseguimos definir corretamente o amor, no dicionário, nos livros, na gramática. E talvez o amor a gente não vai aprender em livros, definir o amor em livros, mas vai ser o quê? Na vivência, na empatia,
no convívio, na escuta, na entrega. Talvez seja uma das línguas, se não a mais, universal do mundo. E é uma linguagem que não precisa, às vezes, de palavra. O amor se exprime sem palavras, às vezes. Num gesto silencioso, num abraço, num escutar, num silêncio respeitoso, num olhar. E falando nisso, tem aquele ditado, os olhos não veem, o coração não sente. E assim como nós não sentimos, emocionalmente aquilo que não vemos ou sentimos, também nós não nos conectamos espiritualmente quando não entendemos pela nossa razão, pelo intelecto. Isso também serve no sentido de que se os nossos olhos não veem o próximo, nosso coração também não sente o próximo. E nós não podemos dizer que acreditamos em Deus de amor e bondade, se nós não somos amorosos e bondosos com o próximo. O apóstolo João, na sua carta, está no Novo Testamento, também tem uma frase muito conhecida que diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia o seu próximo, não é sincero. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é esse: quem ama a Deus, que ame também o seu próximo. Jesus realmente fez essa ligação. E por que eu estou falando isso? Porque esse capítulo, em continuação, ele vai falar de algo que nós precisamos fazer, que é orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores. É uma forma também de amar o próximo. Negar essa oração seria negar uma dos principais dever da cristão. Os espíritos sofredores precisam de prece, precisam da nossa prece. E ao fazermos essas preces em favor deles, eles se sentem amparados, se sentem lembrados. Aliás, é o que nós fazemos quando vamos pedir para a gente, quando a gente vai a Deus, E nós pedimos para Deus que nos ajude, que nos ampare, nos proteja. E por que não pedir isso ao próximo? É aquela regra, fazer ao próximo o que queremos para nós. Podemos perceber que a espiritualidade, ela nos ajuda, nos convida a não pensar muito em nós, deixar um pouco nosso eu, começar a pensar mais no próximo. Uma crença que endurece o coração não pode conciliar-se com a crença num Deus que coloca como o primeiro de todos os deveres, um dos deveres principais, o amor ao próximo. Também tem a questão do por que orar? É uma falsa desculpa e não precisamos orar, porque tudo já está determinado, os desígnios de Deus não podemos modificar. Isso está certo até a segunda página. Nós devemos entender que a finalidade da oração
não é barganhar ou negociar com Deus, e sim nos comunicar com Deus, unirmos a Deus, buscar luz, buscar discernimento, buscar força, pedir auxílio, forças para encontrar a saída, solução, pedir inspiração, pedir amparo, entendimento. E tem uma prece também muito bonita, conhecida como a prece da serenidade, e fala o seguinte: concede-nos, Senhor, serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podem ser modificadas, e sabedoria para saber distinguir uma das outras. Então nós, ao pedirmos coragem e paciência a Deus, Deus não vai nos dar essas virtudes prontas, mas vai nos dar oportunidades e situações que nos permitem desenvolvê-las. Assim, enfrentando essas dificuldades, nós vamos crescendo espiritualmente, vamos evoluindo. E nós devemos entender que essas dificuldades, elas são parte das provas e expiações que nós temos que aprender. E como nós somos ajudados a ter essa coragem, essa paciência? Nos colocando nessas situações. Nós somos colocados em situações que nos permitem testar os nossos limites, nos desafiam a agir com coragem e paciência. Então, em vez de apenas pedir paciência, coragem, nos colocar, ativamente, buscar sermos corajosos, sermos pacientes nas situações do dia a dia, aproveitando cada oportunidade. E precisamos entender que nós vamos conquistar, desenvolver essas virtudes, não do jeito que queremos, mas no jeito que Deus quer. Pelo menos é isso que nós estamos pedindo no Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade. E até Jesus fez isso. Tem aquela passagem, ele pede: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. E também nós temos que aprender a agradecer, a não orar só nos momentos de dificuldades, mas também orar naqueles momentos que temos bastante, de plenitude, de alegria. Orar também para agradecer. Orar na tristeza e na alegria. E ao concluir esse capítulo, nós temos duas instruções dos Espíritos. A primeira fala-nos o modo de orar. E a segunda sobre a aventura da prece. A prece, ela é tão importante. Nós vamos ver, não só nesse capítulo, como no próximo, e essa primeira instrução, ela começa dizendo: o primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar o seu retorno à atividade diária é a prece. Então, ao acordar, agradecer pelo dom da vida, pela mais essa oportunidade, e agradecer, rezar. E para fechar o ciclo, à noite também, que seja a nossa última atividade, rezar, agradecendo pelo dia que tivemos, pela oportunidade que passou, pedir que
possamos, no descanso do corpo, aproveitar essa oportunidade. E a segunda instrução, ela fala que a prece é o orvalho divino, que suaviza o excessivo calor das paixões. É nosso dia a dia, nossa vivência, quantos altos e baixos. E a prece, ela serve como o próprio nome, a frase diz, é um orvalho, uma chuva divina para suavizar um pouco esse calor das paixões, essas dificuldades do nosso dia a dia. Então, coloquemos o coração e a razão nas nossas orações, a serviço da prece, encontrando serenidade e força nessa nossa caminhada aqui na Terra. E transformemos a prece numa força viva de regeneração e fazendo do amor a melhor expressão da nossa comunhão com Deus, com o mundo espiritual. Que assim seja, graças a Deus.